Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaroti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om Namastê. Bem-vindo todos à nossa classe de Panchadhati. Nós estamos concluindo a propósito, né, Marcelo? Nós estamos, o verso seguinte, o verso 8, 9 e 10, são versos pequenos, né? O 10º é quase que inexistente. Então, nós iniciaremos uma nova classe no futuro próximo, e eu estou aberto para sugestões de vocês também, tá? Se ninguém sugerir nada, eu vou escolher um texto. Posterior. Você vai fazer o resumo do capítulo 7? Chegou a ler ou não? Sim, eu vou iniciar do resumo do capítulo 7, ok? A Lâmpada da Perfeita Satisfação é um capítulo mais longo que nós, né, concluímos agora, né? Não é o maior capítulo de todos, o capítulo 1º é o maior, mas esse é um capítulo importante e, portanto, o Vidyaranya, ou Paramarthananda, ele tem esse hábito de oferecer, no final das contas, um resumo, né? um summary. Né? Então, a parte inicial, vou passar muito rapidamente por isso, a introdução deste capítulo, versos 1 a 2, é uma análise de um mantra que diz que o Jivatma deveria saber que é ilimitado, Paramatma, né? Que é uma declaração upanishadica que diz deste universo, né? No qual o Jiva processa o seu karma, é o desenvolvimento de uma certa qualificação mental, intelectual, emocional, que permite a ele saber que ele é, em sua real natureza, infinitamente limitado, né? Então, para a satisfação de quem uma pessoa realizada deseja objetos, né? Moksha elimina aquele que deseja objetos. Então, a luta para consegui-los cessa. Então, essa é uma síntese, é um summary, né, desses primeiros 2 capítulos. Né? Uma pessoa deseja objetos para satisfazer o jiva, mas, no final das contas, a pessoa, através de uma análise mais detalhada ou cuidadosa, né, ele observa que tudo que ele faz com o objetivo de restabelecer a sua natureza livre do sentimento de limitação. Então, busca o que a gente busca sempre com o objetivo de restabelecer a nossa natureza intrínseca como ilimitação, ananta. Okay? Então, o Jiva já faz tudo isso inconscientemente. Para a satisfação de quem? Para a satisfação do ser, que é a real natureza do Jiva, nesta ordem de realidade aparente, no qual o ser aparece como uma entidade experienciadora. Então, é para a satisfação do ser, é para o amor do ser, que o indivíduo ele deseja objetos como meio de remover esse sentimento, né, inato à vidya, à ignorância humana, que o faz sentir limitado e inadequado, né, insuficiente. Então, o moksha elimina todos os desejos de um objeto. Como é que ele elimina esse desejo por objetos? Naturalmente, existem diversos estágios de análise, né? A gente compreende a insubstancialidade dos objetos, o fato de que os objetos não possuem valor a parte daquele que nós damos a eles, concedemos a eles, né? Entre outras análises, permanece o fato de que os objetos, os desejos pelos objetos são removidos ou cancelados, como? Não removendo cada desejo. Se a gente fosse realmente remover cada desejo, seria
um trabalho muito extensivo, né? O extenso, o longo, infinito, impossível, né? Porque existem tantos desejos, né? Em sua condição, formação, semente potencial, né? Então, o modo mais fácil da gente eliminar eliminando esse sentimento equivocado de eu sou o pensador e eu sou o executor e eu sou o controlador das minhas experiências. Então, é o ego, né? Aquele que precisa ser analisado muito profundamente, porque o Vedanta gosta de abordar a problemática humana o mais possível, né? na raiz da causa, na raiz causal mesmo, na origem do problema. A origem do problema é o quê? É esse sentimento equivocado de que eu sou o originador dos meus pensamentos, eu sou o executor e eu sou o experienciador ou desfrutador dos resultados de minhas ações. Né? Então, é esse ego, é esse sentimento de executor que precisa ser cancelado. E por quê? Porque, como nós vimos, até mesmo após o autoconhecimento, desejos ainda a superfície, entendeu? Como o quê? Como aqueles de avidya que são facilmente administráveis, que são facilmente, né, gestidas ou filtradas pelo Yanni, né? Então, é para a satisfação do ser que nós desejamos o que nós desejamos, é pelo amor ao ser que nós desejamos o que desejamos, e moksha, ele não necessariamente cancela todos os desejos, porque os desejos fazem parte desse sistema, né, Ishvara Jiva Jagat, né, do corpo macrocósmico de vasanas, né, mas o Vedanta visa a anular esse ego, esse sentimento do executor, fazedor, desfrutador dos resultados. Né? Então, o projeto cessa, por quê? Você não tem mais aquele desejador, né, se a gente pode dizer assim, aquele que deseja os objetos, né? Então a gente não tem, a gente resolveu o problema em sua raiz. A segundo ponto de resumo aqui, os 7 estágios da iluminação, a auto-ignorância, quando ela é totalmente, né, inconsciente, a gente é auto-ignorante, mas a gente nem sabe que a gente é auto-ignorante, né? A gente pensa, não, eu auto-ignorante? Eu tenho autorreflexão, eu tenho autoconsciência, e eu sou o que eu sou, esse cara aqui, entendeu? Que cara? Esse corpo. E essa mente, esses pensamentos, essas noções, né, que me definem. Então, no primeiro estágio, o indivíduo é auto-ignorante, né? Depois, no segundo estágio, a auto-ignorância já é reconhecida. Né? O indivíduo assim, putz, né? Eu sempre adotei esse corpo como o meu ser, como a minha real, né, identidade, e agora eu ouvi dizer que eu não sou o corpo e eu não sou os pensamentos que ocorrem, né, em associação a esse corpo. Né? Então, o indivíduo ele começa a reconhecer a ignorância. Né? Então, o terceiro ponto é equívocos nascidos da autoignorância. Então, ele reconhece a autoignorância e depois ele começa a compreender o modo qual a ignorância o opera, né? Equívocos nascidos da autoignorância de que moksha é um estado experiencial. Então, ele projeta, né, essa libertação, né, desse sentimento, né, desconfortável, né, ou assim chamado o sofrimento psicológico humano, ele quer se libertar disso, e ele ainda, né, ele compreende a sua ignorância, ele sabe que a ignorância ainda está ali, né, ofuscando, ocultando a sua libertação, né, do samsara, mas ele começa a projetar a plenitude dele nesses objetos de experiências do campo, do mundo espiritual. Né? Então, ele entra no mundo espiritual, ele compreende que ele é auto-ignorante, ele busca o autoconhecimento, mas ele busca isso num estado experiencial, ok? Que não vai resolver o seu problema. Então, ele permanece, como a maioria de nós, um período tentando resolver esse problema, né? Esse problema essencial, esse problema existencial da condição humana, de modo, né, com essa abordagem experiencial. E até que o indivíduo ele cresça em sua maturidade, em sua compreensão, e ele veja claramente que o problema dele não é um problema de experiência, né,
problema dele é um problema de conhecimento ou ignorância, né? Então, não importa qualquer que seja a experiência, por mais transcendental ou divina ela possa ser, ela não vai resolver o problema, porque as experiências, por natureza, elas são temporais, elas são produtos de uma. Então, ela tem um início, um meio e um fim, e quando a experiência de plenitude termina, né, porque o objeto de desejo foi alcançado, então o indivíduo, seja ele um objeto, né, uma pessoa amada, objeto no estado de samadhi, né, esse objeto foi alcançado, mas esse ananda ele termina porque ele é sujeito ao tempo e às graduações, né? E ele vai desaparecendo. Então, o indivíduo, né, compreendendo tudo isso, ele sabe que o problema dele não é um problema relativo à ciência, mas é um problema relativo à falta de compreensão a respeito daquilo que ele realmente é, né? Então, quando o indivíduo ele compreende que o seu problema não é um problema de conhecimento, aí é quando ele começa, né, inconscientemente, né, através das leis meritórias espirituais, Ishvara começa a conduzir o indivíduo às escrituras dos Upanishads e é um professor honesto e competente, né? Então, isso ocorre naturalmente quando ele deixa de ser um buscador da experiência e conhece e quer ser um conhecedor. Ele converte o desejo por experiência em desejo por jnana. Então, ele chega naquilo que a gente chama de o conhecimento indireto, né? Ele sabe que existe a plenitude, ele sabe que existe Brahman, o conhecimento, existe o ser, eu sei que o ser é pleno, entendeu? E ele segue as escrituras, as afirmações de que o ser existe e não é experimentado. E ele diz, ele não pode ser experimentado objetivamente. Então, ele permanece naquele período, naquele estágio, né? que eu passei muito tempo naquele estágio, eu sei que existe o ser, eu sei que ele não pode ser experimentado, mas ainda assim eu jamais, né, pude, né, por um longo período de tempo, eu não conseguia aceitar e reivindicar, né, o fato de que eu sou o ser, que era a afirmação presente em todo o movimento do Neo-Advaita, né, que eu passei. Né? Todo mundo dizia, tudo que existe é a consciência, você é a consciência, tudo é a consciência. E eu ouvia aquilo ressonava, né? Mas ainda assim eu tinha muita dificuldade de converter essa noção, ou essa afirmação upanishadica, né, fundamentalmente, em conhecimento direto. Eu permanecia como, ok, é uma sugestão boa, eu adoro essa ideia, eu quero aceitá-la, mas ainda assim existem obstáculos que impedem a minha total aceitação, apreciação e desfrutação ou desfrutamento da minha natureza ilimitada, né? Então, esse é o fato, é o período de conversão, né? E depois é o conhecimento direto, eu sou a consciência ilimitada, né? Nasce das afirmações das escrituras, Aham Brahmasmi, Tattvamasi, essas declarações a respeito da real identidade do Jiva Atma como Paramatma, ou como Atma, o ser, né? Então, elas vêm dessas escrituras dos Upanishads, né, são as declarações finais, e quando o indivíduo está pronto, depois de ter passado por o seu período de Shravana e Manana, ele, no momento, né, ele recebe aquele impacto dessas declarações e ele, imediatamente, ele se reconhece em Brahman como Brahman. Né? Então, é quando a conversão do conhecimento indireto ocorre em conhecimento direto e imediato e livre de dúvidas, né? Livre de desconfianças, de questões, de suspeitas. Né? Esse conhecimento direto eu sou a consciência limitada, nasce das afirmações Upanishad. E o último, o sexto, é a liberdade do sofrimento. É quando esse conhecimento, eu sou a consciência, ele fulmina ou destrói ou neutraliza aquele desejo compulsivo, vinculativo por objetos como meio de me completar. Ele compreende, eu sou a consciência, e ele precisa naturalmente compreender a natureza da consciência como Ananta.
A natureza da consciência é a plenitude, portanto, ele não busca mais objetos. Então, esse conhecimento, quando é claro e completo, não é somente a questão eu sou a consciência, é eu sou a consciência ilimitada em minha natureza. Né? Então, você se conhecendo, se reconhecendo como a ilimitação, a plenitude do ser, o que isso faz? Ele destrói, né, os desejos, as vasanas, né, movidas, né, por essa busca por objetos como meio de estabelecer a nossa plenitude. A plenitude é estabelecida através deste reconhecimento, né, guiado pelas escrituras do Vedanta. Né? Então, é a liberdade do sofrimento, porque, como nós sabemos, desejo é sofrimento. Eu acho que todos nós já compreendemos isso, né? O desejo, ele causa o sofrimento, a menos que os desejos sejam desejos não vinculativos. Quando eles não são vinculantes ou vinculativos, eles não são realmente desejos, né? Eles são preferências. E quando elas são em total harmonia ou em não violação com o Dharma, elas são nobres desejos, porque são desejos que visam o benefício do todo, entendeu? O resultado desses desejos não é egocentrado, mas é o desejo por aquilo que é o Dharma, que é de benefício do campo, né? De modo que as pessoas possam continuar a processar, a ver esse palco, né, de processamento. Né? O Dharma do individual pode ser processado e o indivíduo pode crescer espiritualmente. Né? Então, se nossos desejos forem meras preferências, ele não causa sofrimento. Por quê? Que será? Eu compreendi que eu sou livre de desejo, livre de ação. Ishvara me criou em minha identidade secundária como um agente experienciador e conhecedor, e como agente eu sou movido por vasanas. As minhas vasanas foram purificadas em ensinamentos de tal modo que essas vasanas elas são em harmonia com o Dharma, né? Elas são em total conformidade com o Dharma. Então, porém, eu não tenho mais nenhum problema com esses totalmente harmonizados com dharmas e absolutamente vinculativos. Né? Então, isso é que liberta o indivíduo do sofrimento psicológico humano, porque o sofrimento é derivado daqueles desejos vinculantes, que agir motivado por esse desejo esse que ele não tem controle nem sobre as vassas, e muito menos sobre os resultados das ações baseadas nesses impulsos, né? Então, ele não tem controle, aí ele acaba sofrendo. Por quê? Porque ninguém tem controle do campo, ninguém consegue realmente, somente, atrair objetos de desejos e evitar os objetos de aversão. É impossível, aquilo pertence a um sistema kármico extremamente complexo que é sobre a jurisdição de Ishvara. Portanto, o único modo de se livrar do sofrimento é liquidar com o jiva, com o ego, com esse sentimento que eu sou o fazedor, eu tenho controle sobre os meus pensamentos, decisões, ações e resultados das mesmas. Né? Então, esse ego é que precisa ser resolvido através do conhecimento, inicialmente, de Ishvara Jiva, e como também do relacionamento entre esta ordem aparente, Ishvara Jiva Jagata, e desses três fenômenos aparentes. Você que levantou a mão, Laerte? Sim, tá. Aí são 3 perguntas em uma, beleza? Sobre a anulação do senso de fazedor, executor das ações. Então, é a questão, o senso aparente de livre-arbítrio continua, né? Acho que não é uma mudança experiencial essa anulação. E eu queria saber a diferença que tem depois dessa anulação, como é que a gente sabe que a nossa compreensão disso está completa, assim. É isso. Ok, então vamos iniciar com a primeira parte da questão. A questão é que o livre-arbítrio não desaparece, justo?
Então, essa experiência de aparente livre-arbítrio, isso não desaparece. Senão... Então, o Jiva ele foi desenhado nesta ordem de realidade aparente, né, como o agente, experienciador, conhecedor, que é chamado a responder aos estímulos com uma resposta. E a resposta do Jiva humano é diferente da resposta dos outros animais. É uma resposta que passa através do nosso intelecto e o livre-arbítrio, né? A capacidade de escolha do intelecto humano, né? Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, que é de responder, né? E essa responsabilidade é derivada de quê? De que a gente nunca sabe realmente quando a nossa resposta é totalmente em harmonia com o campo ou não, tá? Se ela é em harmonia com o meio ambiente, porque as respostas, a nossa visão é muito limitada. Às vezes a gente pensa que nós estamos agindo, respondendo de modo totalmente adármico, mas por causa da nossa visão limitada, a gente não sabe de consequências muito negativas, né, a médio e longo prazo de determinadas ações, né? A gente vê isso no campo do desenvolvimento de tecnologias, que no início parece que tudo bem, depois a gente descobre assim, putz, vamos tentar voltar para trás, aí não é possível mais. Agora a gente tem que lidar com um monte de papa-karma derivado do desenvolvimento de determinadas ações, né, de tecnologias e etc, né? Então, nós temos essa limitação, mas ainda assim, nós precisamos de fazer o melhor possível para, né, para o exercício adequado, né, deste livre-arbítrio, dessa capacidade de responder. Mas como a nossa limitação é enorme, o Lord Shwara, né, o Lord dessa ordem aparente, ele revelou para a gente as escrituras de Karma e Dharma, de modo que a gente possa compreender, né, esse sistema, compreender as leis que governam, essas leis éticas, kármicas e psicológicas, né, o impacto de tudo em Mithya, né, porque tudo impacta e modifica o tudo. Então, a gente começa a compreender isso através dessas escrituras e, gradualmente, a gente vai desenvolvendo um senso do Dharma que nos facilita, nos orienta de tal modo que esse livre-arbítrio humano, ele deixe de ser um livre-arbítrio humano, ele praticamente passa a ser o desejo de Ishvara. Aí, quando as religiões dizem, né, se torne um instrumento de Deus, você simplesmente deseja o que Deus deseja, entendeu? Então, você alinhou, você harmonizou, você adequou as suas decisões, não mais guiadas pelos seus desejos e aversões de experiências sensoriais, entendeu? Mas agora você decide com base naquilo que é justo, naquilo que é correto, naquilo que é dharmico, naquilo que é harmonioso com os outros seres. Então, isso é uma conversão do livre-arbítrio humano, que é motivado por desejos e aversões, né? O que eu quero e não quero, aquilo ali vem transcendido, vem sacrificado no altar do Dharma, e o indivíduo começa a agir com base naquilo que é o Dharma, aquilo que é essa ordem inteligente na qual todos os seres vivem em harmonia, tá? Então, o livre-arbítrio ele continua, né, do ponto de vista do Jiva. Lembra do Krishna dizendo: eu sou o desejo pelo Dharma, eu sou o desejo por tudo aquilo que é em total harmonia com o Dharma. O meu desejo, né, é o desejo. Então, o Jiva, o Yoni, ele tem esse potencial de desenvolver esse conhecimento espiritual que permite a ele de converter os seus desejos egóicos pessoais em desejo do Lord, entendeu? Desejo de manter o Dharma, de proteger o Dharma e de agir em harmonia com o Dharma, tá? Então, o livre-arbítrio continua, mas ele é exercido de modo inteligente. Então, que livre-arbítrio humano é esse? No início, nós somos movidos por desejos e aversões, e a gente pensa que a gente está realmente exercendo um livre-arbítrio. Mas não. As vássanas estão decidindo por nós, né? Eu tendo a dizer que o livre-arbítrio só é livre-arbítrio quando o indivíduo compreende, né, essas escrituras de Dharma e Karma,
de tal modo que ele é capaz de regular, disciplinar esses desejos egóicos e sacrificá-los no altar do Dharma. Somente então a gente pode dizer que o Jiva realmente, né, tem um livre-arbítrio, né, aparente. Por quê? Porque ele nadou contra a corrente, literalmente. Entendeu? Ele era compelido mecanicamente a agir, desejar, decidir, determinar segundo as suas vasanas, e ele, compreendendo isso, ele sacrificou esses desejos. Então, é a única decisão realmente, né, mais digna de ser chamada, né, consciente, né, o exercício do livre-arbítrio. Por quê? Porque eu tenho que sacrificar o aspecto mecânico, automático, né, animalesco, né, do indivíduo que busca somente as satisfações sensoriais oferecidas por samsara, né, pelo mundo, né? Então, é realmente um exercício de livre-arbítrio, entendeu? A gente transcender ou sacrificar esses desejos, né, egocentrados, sensoriais, etc. Segurança, prazer e Dharma também, né? Até Dharma, o desejo por Dharma, ele pode ser um problema, muito embora seja uma elevação a nível de desejos pessoais, né? Qual a segunda parte da sua pergunta? A segunda parte, assim, é porque, né, você falou que após o autoconhecimento é importante haver essa anulação do senso de fazedor. Sim. E aí, quando é que a gente sabe que a gente completou essa compreensão de que isso que deve ser feito foi feito, que o senso de fazedor foi anulado? É uma compreensão... É uma compreensão, é tudo. Somente a compreensão transforma e permite esse processo de crescimento, evolução, né, elevação. Então, é uma compreensão muito, 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 né, completa de Mitya, entendeu? O relacionamento entre o corpo macrocósmico de Vasanas, né, Ishvara, Jiva e Jagata, e o modo qual o Jiva totalmente, né, do ponto de vista de sua constituição corpo-mente, ele é um processador de vasanas, né? Então, você compreendendo tudo isso, você compreende o sistema, você pensa que antes, quando eu era totalmente ignorante de Ishvara, Jiva, Jaga, eu pensava que eu fosse realmente o responsável, né, o autor, o originador dos meus pensamentos, né, e determinações, ações, sentimentos. Aí, depois que eu entrei em contato com esses ensinamentos, eu descobri que tudo isso é um sistema, entendeu? E eu sou simplesmente, do ponto de vista da minha configuração corpo-mente, eu sou um processador de vasanas. Só a única diferença é que esse processador, a ele foi dado essa inteligência, esse livre-arbítrio humano, que permite a ele, né, permite a ele crescer, purificar, refinar este complexo corpo-mente, né, fazendo, né, escolhas dármicas, né, que é parte natural desse processo de refinamento e de purificação, até que ele possa compreender, primeiro, que realmente quem está fazendo todas essas ações é o quê? É Ishvara. Ishvara, desse ângulo, é visto como Daivan. Daivan é a totalidade de fatores que produzem esse universo dinâmico no qual a mudança e o movimento é constante. Então, quando ele começa a desenvolver essa visão espiritual, essa sabedoria, ele compreende que as ações dependem de uma infinidade de fatores, né? Eu não consigo agir sem os pranas, sem essas funções, né, fisiológicas, né? Eu não consigo agir sem os meus órgãos, né, de ação, os meus instrumentos de ação. Eu não consigo agir, entendeu? Sem a mente. Tudo isso nos foi concedido por Ishvara. Então, o Jiva começa a desenvolver uma visão, entendeu? Menos ignorante, vê assim, putz, eu pensava que eu fosse responsável por tudo isso. E ele fala assim, cara, eu não sei nem como evacuar, eu não sei como fazer a digestão, né? E depois evacuar devidamente. Então, as pessoas que sofrem de diarreia ou de constipação, né? E elas não sabem, cara, para de ser constipado, Bruno.
Tá? Mas eu não sei o que fazer, eu experimentei de tudo, né? Porque a gente não sabe nada. Então, o cara ele vai se desidentificando, até mesmo com essas funções fisiológicas, e vai compreendendo que tudo isso é parte desse tema complexo, chamada a totalidade de todos os fatores que corroboram a cada momento da vida, né? Em cada ação do Atma, né? Então, você vendo isso, aí você vai vendo que esse ego individual, que se sentia o executor e o desfrutador dos resultados de suas ações, ele vai se resolvendo, como nós colocamos dizer, né? Costumamos dizer, vai se resolvendo em Ishvara. O que significa resolver o Jiva em Ishvara? É o Jiva vai compreendendo que Ishvara, sendo a totalidade de fatores, ele está operando esse universo e operando através de cada um dos seus jivas operários, né, os processadores de vasanas, ele vai operando, e ele assume a sua devida posição, entendeu? Como um processador de vasanas, sem jamais negligenciar a sua responsabilidade. A posição do jiva existe porque ele é um operário que processa vasana através de suas decisões e ações. Ele assume a sua posiçãozinha, ele deixa de imaginar que ele é o cara que controla tudo, e ele, assumindo essa responsabilidade, ele vai se adequar às leis do universo e vai começar a decidir, né, a escolher as respostas de acordo com essas leis naturais reveladas nas escrituras do Vedanta, nas escrituras de Karma, Dharma, do Vedanta, né? Então, o Jiva, ele vai perder esse sentimento de authorship, né? de autoria e de execução, né? Na medida de que ele compreende Ishvara Jiva Jagat, né? que são os ensinamentos preliminares do Vedanta, mas é conhecimento puro. Por isso que as escrituras do Gita, elas são apresentadas em outros círculos espirituais como práticas, né, de ação, práticas de caridade, entendeu? Depende da interpretação. Mas elas são apresentadas no Vedanta como Jnana Yoga. Por quê? Porque o Vedanta é aquela ciência da realidade, a ciência da consciência, que diz, olha, a única solução aqui é a compreensão. E você precisa compreender não somente a sua natureza em Brahman como Brahman, mas você precisa compreender a sua natureza aparente como Jiva, dentro deste contexto Ishvara Jiva Jagat. Entendeu? Aí você entra no mundo do Karma Dharma, no qual, né, as escrituras do Upanishad são muito bem, né, expostas por nossos professores, né, com o objetivo de resolver, propiciar ao indivíduo de resolver-se em Ishvara. Mas o caminho do Vedanta não é o caminho de permanecer, compreender Ishvara e começar a adorar Ishvara e viver nessa dependência interna de Ishvara, como Ishvara fosse um objeto que deve ser adorado e que este é o fim da linha. Não, o Vedanta nos diz, você compreende isso de modo que você possa se adequar às leis naturais, às leis cósmicas do Lord Ishvara, porque fazendo assim você desenvolve uma mente calma, focada e um coração tranquilo. E a gente precisa dessas condições para purificar, refinar o intelecto, de modo que a gente possa nos resolvermos em Brahman como Brahman. Então, a resolução desse ego em Ishvara, ele cancela, né, mais facilmente, ele cancela o sentimento de executor e desfrutador, né? Não significa que a resolução do Jiva em Brahman como Brahman não cancele, mas às vezes cancela, mas não cancela completamente, porque o indivíduo não obteve o conhecimento completo. Conhecimento completo é conhecimento de Satya e de Mithya, understand? Então, a gente está realmente mais seguro de que a ignorância não pode nos passar a perna, nos dar uma rasteira de vez em quando, entendeu? Com conhecimento completo, corpo de conhecimento espiritual que envolve Jiva e Jagat. E como é que você se dá conta? Você se dá conta porque as suas ações já não são motivadas por esse sentimento de que eu faço
e eu tenho controle sobre os resultados, entendeu? As ações, elas vão se tornando sempre mais leves, sempre naquele espírito que será, será, eu faço o que eu faço, e as ações, elas são feitas sem andar em violação ao Dharma, entendeu? Jamais motivada pelos desejos egóicos pessoais, ganho pessoal, entendeu? Tem que ser aquilo que é para o bem do todo, da totalidade, do meio ambiente, né? Então, você vai sentindo que as suas ações vão sendo mais refinadas, entendeu? E o sentimento, a atitude por trás das ações não é mais aquela atitude de eu estou fazendo isso para encontrar felicidade. Não, eu estou fazendo isso, né, da minha felicidade, da minha plenitude. Eu respondo para o campo porque eu compreendi Ishvara como a causa inteligente, a causa energética, a causa material, manifestação cósmica. Tudo isso é Ishvara, e eu sou grato a Ishvara porque Ishvara nos propiciou esse desenvolvimento intelectual capaz de nos permitir esse conhecimento da essência de toda essa ordem aparente, né? A natureza essencial, né, de Brahman. Né? Qual é a terceira questão que eu não entendi, Laerte? Não, essa segunda parte eu já coloquei as duas, já foi respondida. Ok. Obrigado aí pela resposta completa. Ok. Então, super. Então, vamos lá. Então, a liberdade do sofrimento, ela vem com o cancelamento do ego, dessa ignorância, né, do ego, do fazedor, executor, e depois ela vem cancelada, e na medida que não somente o sentimento de executor é cancelado, mas um processo, né, extensivo, extenso, né, de cancelamento de vasanas, né, de tendências, entendeu? Conflitantes ou tendências, desejos não absolutamente puros, entendeu? Isso é um processo natural que vai conduzir o Jnani a um estado chamado de perfeita plenitude. Essa perfeita plenitude, ela pode ser analisada de dois ângulos, do ângulo experiencial e do ângulo do jnana, da cognição. Né? Quando esse conhecimento é absolutamente firme, né? Sólido, claro e sempre presente, né? Qualquer tendência, né, que venha à superfície, ela é naturalmente cancelada ou neutralizada por esse conhecimento. Então, o conhecimento, essa satisfação, né, essa satisfação perfeita, ele já não depende da realização desses desejos. A gente sabe que os desejos, se forem egocentrados, eles são frutos da ignorância, né? Frutos do avidya. Então, quando esses desejos ocorrem, o indivíduo, em geral, fala, eu quero o que eu quero, porque eu quero a satisfação. A satisfação do Jiva Mukta, do Jnani, é perfeita, por quê? Porque a satisfação através dos desejos jamais é perfeita. Ela jamais é perfeita, porque todo objeto é limitado naquilo que ele pode nos propiciar em termos de satisfação. Então, a satisfação indireta através do ganho dos objetos de desejo é sempre defeituosa, é sempre limitada, é sempre imperfeita, e sempre tem um preço alto, né? Então, a gente sabe disso, nós já fizemos diversas análises para observar isso, né, para determinar isso. Então, a satisfação do Jnani, ela é perfeita porque é a satisfação inerente, né, à minha natureza intrínseca como consciência infinitamente não limitada, consciência plena. Então, essa satisfação, ela é perfeita porque ela não depende de ganho de objetos, de desejos, entendeu? Mas ela depende de quê? Dessa firme convicção a respeito da nossa identidade primária, ok? Então, ela é perfeita porque Brahman é a ilimitação é perfeita, é livre de defeitos, porque é livre de atributos, ok? É a única realidade, né? Então, esse é um ângulo para compreender essa perfeita plenitude. É outro ângulo para compreender essa satisfação perfeita, né? É que, do ponto de vista experiencial, esse autoconhecimento firme,
ele vai gradualmente cancelando aquilo que eu tenho referido como os resquícios de ignorância, né? Esses desejos, né, que sobreviveram o autoconhecimento. Então, esses desejos, eles vêm à superfície e aqui e ali ele pode causar, o sentimento do ego pode aparecer aqui e ali e causar um certo desconforto, entendeu? Algumas tendências aparecem, podem causar um certo desconforto. Isso não abala a convicção de autoconhecimento do Yanni, mas pode causar um pouco de imperfeição nessa satisfação, né, que é a frutificação do autoconhecimento, né? Então, do ponto de vista experiencial, esta satisfação perfeita, ela depende desse processo, né, de purificação das vasanas, de tal modo que o Yanni ele começa a se tornar mais e mais e mais próximo daquilo que nós frequentemente, né, ouvimos falar ou nos referimos como um santo, né, uma pessoa realmente bonita, uma pessoa realmente dármica, uma pessoa realmente equilibrada, livre de reações negativas, sentimentos, pensamentos negativos, atos que sejam em violação ao Dharma. Então, uma pessoa realmente bonita, pura, né? E nós temos o exemplo mais bonito, né, que nós utilizamos nos dias de hoje, né, é do Ramana Maharaj, uma pessoa extremamente bonita, pura, radiante, né, amorosa, né, muito embora ele quase não dissesse nada, e muito embora ele jamais desse beijos e abraços em ninguém, né, mas o olhar do cara era fulminante de quê? De plenitude, de amor, de compaixão, né, que é muito uma característica dos grandes Mahatmas, né? Então, esses são os dois aspectos dessa plenitude, dessa satisfação. Quando eu digo a satisfação quase perfeita, eu digo isso em referência ao aspecto da purificação. Processar vasanas e purificar é uma tarefa quase sem fim, entendeu? Porque a humanidade humana, né, é sempre sujeita a algumas inclusões de avidya, né? O indivíduo reconheceu a sua divindade, mas ainda assim ele é sujeito a algumas dessas inclusões, né, de avidya, que são, né, essas tendências mais rajásicas e tamásicas que sobreviveram o autoconhecimento. Está fazendo sentido isso para vocês? Onde é que nós estamos? O terceiro ponto, a análise do Jivatma, o conhecedor, buscador do mantra, a análise do Jivatma, o conhecedor, o buscador do mantra, né? O Jivatma é uma mistura de consciência original e consciência refletida. Existem dois significados implícitos do Jivatma. Quando uma pessoa ignorância usa a palavra eu, ela se refere ao ser refletido. Quando uma pessoa iluminada usa a palavra eu, ela se refere à consciência original, né? Então, o eu é um eu único, ele aparece refletido no corpo sutil deste agente, desse objeto senciente chamado o Jiva-Atma, né? Então, está dizendo aqui que o Jiva-Atma é uma mistura da consciência original com a consciência refletida, né? Então, essa é um outro conceito apresentado no Panchadasi, que eu acho muito bacana, né? Porque nós temos a consciência original, ela brilha ou reflete no corpo sutil, né? E ela produz essa senciência humana chamada o Jiva-Atma, né? Que é uma mistura de quê? De matéria e energia, né? Ele é de espírito e matéria e energia, né? Ele é o espírito como consciência pura, mas ele, quando ele pervade e brilha, né? Esse espelho macrocósmico chamado Maya, e posteriormente pervade e brilha nos espelhos microcósmicos chamado Jiva, em seu corpo sutil, ele aparece como o Atma. Então, esse Atma, ele é uma mistura de consciência original e consciência refletida. Então, vamos passar para cá e ver a consciência refletida. A consciência refletida depende da consciência original, depende do aparato refletor,
né? Aí ela aparece como a consciência refletida. Então, dizer que ela é uma mistura dos dois é realmente um ensinamento muito bacana, porque quando a gente vê a consciência refletida, usando a analogia da luz solar refletida num aparato, num espelho refletor, a gente vai ver o raio de luz, né, saindo, né, refletido, né, nesse aparato refletor. Aí, quando a gente vê esse raio de luz que entra pela janela e ilumina aqui, a gente vai dizer o quê? Vai dizer assim, ó, essa é uma mistura da luz, do raio solar direto, mais o raio solar indireto, que foi o reflexo nesse espelho. Por que é uma mistura dos dois? Porque o raio refletido ele não existe sem o raio original, né? O raio de luz direta do Sol é que causa o raio refletido com a ajuda do medium, né? do aparato refletor, né? Então, nós temos esses três fatores, e quando a gente tem a consciência refletida, a luz refletida, a gente sabe, isso é uma mistura da luz original mais a luz refletida. Mas como assim mistura? É mistura porque a luz refletida ela é inexistente sem a luz original. A luz original, entendeu? Ela propicia a luz refletida. Essa luz refletida existe dentro do âmbito da luz original através deste aparato refletor, né? Então, do ponto de vista humano, no momento que o Jiva Atma se identifica com o aparato refletor, ele é identificado com matéria inerte, matéria e energias inertes. Isso é realmente um problema, né? Ele não pode se identificar com matéria inerte. O corpo causal é matéria inerte, o corpo sutil é matéria inerte e o corpo físico é matéria inerte. A identificação do Jiva Atma com os três corpos é a origem do sofrimento humano, ok? Então, ele precisa se libertar da identificação com o aparato refletor, e aí ele tem duas opções. Ele é o reflexo, né, da consciência e ele vai ter que se definir. Ele tem que dizer, não, eu sou a consciência refletida, né? Ou ele pode dizer, não, eu sou a consciência original. Esta decisão, esta reivindicação é que define ou determina aquilo que nós chamamos de autoconhecimento, conhecimento direto e imediato, ou conhecimento indireto, ok? Então, o Jiva Atma, ele fundamentalmente, ele é a consciência original, mas ele aparece refletido no corpo sutil, portanto, ele tem elementos dos dois. De qual modo ele tem elementos do reflexo? Os elementos do reflexo são as adições, as inclusões dos atributos e propriedades do aparato refletor. Então, ele é colorido pelos atributos do aparato e ele aparece como um reflexo colorido pelas energias, né? Pelos seus atributos, suas qualidades, seus pensamentos, suas noções, seus sentimentos. Então, ele aparece já modificado por Maya, mas ele ainda assim, ele desfruta dessa consciência, dessa senciência, entendeu? Então, ele é uma mistura dos dois, porque o aparato ele produz o reflexo faz com que esta consciência original seja colorida pelos atributos do aparato refletor. Tá? Então, o Jiva ele precisa realmente compreender muito atentamente essas análises, de modo que ele possa conscientemente e claramente, com firme convicção, abandonar a sua identificação, primeiro, com os três corpos, com o aparato refletor, e segundo, com o reflexo, porque o reflexo é o quê? É a mente, é o intelecto, são as ideias, noções, os atributos, as qualidades, né, que são inerentes ao aparato refletor, o corpo sutil. Tá? É produto das gunas, colorido pelas gunas. Né? Então, esse é o ponto que eu queria fazer aqui a respeito da análise do Jiva Atma como uma mistura, né, da consciência original e do reflexo. E como é que a gente faz para identificar e reivindicar o aspecto nosso
puro e livre de inclusões das energias, das gunas, né? Como é que a gente faz? A gente vai através desse processo de discriminação, que nós fazemos já há anos aqui no Vedanta Brasil, até que a gente possa compreender a pureza da nossa real identidade e a impureza, né, do nosso reflexo, que é, né, sujeito a alguns outros fatores, entre eles da consciência original, depende do aparato refletor, os 3 corpos bem alinhados, né, e depende também das qualidades, dos atributos, das propriedades desse aparato refletor, que é feito de matéria-energia, né? Então, a gente vai ter que compreender tudo isso de modo que a gente possa gradualmente negar todas essas vermelhidões, né, nos reportando aos ensinamentos dos Upadis, né, essa vermelhidão que ocorre na consciência através da associação com esse reflexo, associação com este aparato que produz esse reflexo, que é colorido pela vermelhidão das 3 energias, né? Quando uma pessoa ignorante usa a palavra eu, e quando o Yanni usa a palavra eu, ele se refere a esta consciência original, né? Nada muda, a única coisa que muda é a autodefinição do Jivatma. Ele já não se define mais como os corpos, ele já não se define mais como a consciência refletida, ele finalmente se define como a consciência original pura, entendeu? A real natureza intrínseca do Jivatma. O ponto 4 desse resumo, o Jivatma deve saber que é Paramatma. Paramatma é conhecido pela análise das declarações dos Mahavakyas, que Vidyaranya toma por empréstimo dos Upanishads, de Shankara. A consciência refletida e a consciência original são a mesma consciência, tanto no nível microcósmico como no nível macrocósmico, né? Então, esse Mahavakya, né, Jivatma é igual a Paramatma, né? Você é aquele Brahman, né? Naturalmente, é parte, né, dessas declarações finais que encontramos nos Upanishads como expostos, né, por Shankara as well. A consciência refletida e a consciência original são a mesma consciência em sua natureza intrínseca, né? A consciência refletida, a gente, quando analisa a consciência refletida, a gente tem que ver aquilo que realmente pertence, né, a Mithya e aquilo que pertence a Satya, né? Então, o que é a natureza absoluta, a natureza de alguma coisa, a natureza intrínseca de alguma coisa, né? Aquilo sem o qual aquilo já não é aquilo. Então, essa consciência refletida, ela somente é consciência ilimitada em sua natureza intrínseca. O que é a natureza não intrínseca, né? Ou aparente, né? É o quê? São os atributos, né, que foram adicionados por Maya e Ishvara. Em outras palavras, a consciência, ela reflete nos atributos desse espelho refletor, tanto no macro como no micro, e ela produz o cosmos, o mundo, e ela produz o Jiva-Atma, né? Então, estes atributos dos aparatos refletores é aquilo que não é intrínseco, né, a natureza real, a natureza absoluta do Jiva-Atma. Então, nós temos que separar aquilo que é intrínseco a nós e aquilo que foi adicionado a nós. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo do fogo, né? O fogo, qual é a natureza do fogo, por exemplo? A natureza do fogo, como a gente sabe, é o calor e a luz, né? Mas vamos manter a análise aqui sobre o calor do fogo. O fogo produz calor, ok? Então, o que a gente fala a respeito deste calor do fogo? É isso uma natureza intrínseca ou uma natureza
adicionada, ou aparente, ou condicionada, entendeu? Por fenômenos. Naturalmente, o calor é a natureza intrínseca do fogo, né? O fogo, em sua natureza intrínseca, é quente, né? Então, agora a gente pega uma analogia bacana, né, vedântica, que é você pega o fogo, coloca uma panela e aí você enche de água, aí você tem uma água quente. Você tinha o fogo que era quente e agora você tem uma água que é quente, muito quente. Você vai se queimar tocando essa água quente. Então, esta natureza, calor, né, referente a essa água, é a natureza intrínseca da água ou ela é uma natureza não intrínseca ou condicional? Né? Então, esse calor da água não é a natureza intrínseca da água, por quê? Porque a água, em sua natureza intrínseca, ela é fresca. Né? Então, nós temos a natureza intrínseca do Jiva-Atma e a natureza colorida por Maya, pelos gunas, né? Pelas energias, pelas propriedades e atributos, né? Constituídos por Maya e Ishvara. Né? Então, o Jiva-Atma ele precisa fazer essa discriminação até que possa separar a sua natureza intrínseca, da sua natureza, né, não intrínseca, que é essa a consciência original, em sua natureza implícita, colorida por essas sobreposições de Maya e Ishvara, né? As qualidades, as propriedades, os atributos do complexo corpo-mente, que eles pertencem a quê? Pertence ao Jiva. O Jiva? Sim, o Jiva, tudo isso pertence ao Jiva, é um produto, um subproduto de Maya e Ishvara. Ok, então isso pertence ao Jiva. Toda essa aparência, né? Toda essa complexidade de características, propriedades e atributos pertence ao Jiva. Mas o que é a natureza intrínseca desse Jiva? São todas essas propriedades, atributos, qualidades, cores, talentos. Essa real identidade desse Jiva, a identidade, a natureza intrínseca, ou a natureza intrínseca desse Jiva, né, é o Atma e não o Jiva. A natureza intrínseca do Jiva Atma é o Jiva Atma, que é o Atma, que é a consciência, que é a existência. Né? Essa sim é a natureza intrínseca deste Jiva Atma. O Jiva pertence ao complexo corpo-mente, não é realmente um ser senciente, né? Mas no momento que ele reconhece aquilo que é a pureza do seu espírito, entendeu? Que é a consciência original, então ele compreendeu a real fonte de senciência, a real fonte de consciência que nos concede esta senciência humana, a capacidade de conhecer e a capacidade de existir, né? Até que a gente compreenda que a nossa existência, consciência, é infinitamente ilimitada em sua natureza intrínseca. Né? Tudo bem aí? O Jiva-Atma deve saber que ele é essa consciência pura, né? Ele é o Atma de Brahman, por isso é que ele é chamado de Jiva-Atma, e por isso que ele é igualado a Paramatma. O autoconhecimento, o ponto número 5, é a convicção firme e imediata, sem obstáculos, sem impedimentos. O autoconhecimento é a convicção firme e imediata, sem obstáculos ou impedimentos. O primeiro obstáculo é a interpretação incorreta dos ensinamentos. Este é um obstáculo muito, muito, muito comum. A gente chega no mundo espiritual, a gente chega, né, a esses professores que não foram devidamente educados pelas escrituras e por um professor vedântico, né, vedantino,
Então, os indivíduos têm esses fragmentos de ensinamentos que eles vão pegando no caminho, né? No mundo, né? Espiritual ocidental, principalmente, não somente, né? E ele vai interpretando a modo seu e vai colando as partes, cópia e paste, cópia e encola, né? Como é que a gente diz em português? Então, ele vai formando, né? Cópia e cola, vai criando um blend, né? Um coquetel de noções, ideias que a gente vai pegando no caminho, né? E, no final das contas, a gente adiciona tudo isso, as interpretações dessas noções e mais as minhas experiências pessoais, a nível, né, de experiências místicas, espirituais. Aí, no final das contas, nós temos essa receita, né, que é este fenômeno chamado conhecimento misturado, fragmentos de conhecimento misturados com ignorância, né? Então, esse é um impedimento difícil, eu sei, eu vivi, eu passei por isso, 30 anos, não que eu fosse altamente qualificado no início da minha busca, né? Absolutamente não, mas eu sei a dificuldade que é de tentar decifrar essas declarações finais sem a ajuda de um professor que realmente não distorce as interpretações, não, através de suas interpretações, as declarações dos Upanishads, e muito menos, né, adiciona as suas experiências pessoais, né, as suas noções experienciais a respeito de moksha, né? Então, esse primeiro obstáculo é devido a essas interpretações incorretas, né, resultando no entendimento de que Vedanta é uma disputa, não um meio simples e impessoal de conhecimento. Vedanta é um meio de conhecimento, corpo, uma ontologia de conhecimento absolutamente impessoal, e o Vedanta não dá espaços para interpretações pessoais que venham a distorcer, ou deturpar, ou corromper o Vedanta. Então, uma pessoa diria assim, mas como isso é possível? Entendeu? Quem é? Onde é que está essa estrutura? Onde é que está essa organização vedântica mundial que fica ali controlando e vigiando tudo o que esses professores, né, que se dizem vedânticos, né, se eles são realmente... Não, isso ocorre naturalmente, entendeu? Existe espaço para tudo, mas o indivíduo, o buscador qualificado, naturalmente ele vai encontrando o seu caminho até ele chegar num professor que não distorce, não corrompe as escrituras do Vedanta, entendeu? Então, a gente não precisa se preocupar a respeito disso. Então, esse obstáculo inicial, ele ocorre, né? As pessoas, né, vão assumindo que o Vedanta, né, é simplesmente uma filosofia e que o reconhecimento do ser é uma experiência mística e tantas outras confusões. O segundo grupo de obstáculos são objeções intelectuais lógicas referentes a esses Mahavakyas, né? Então, o indivíduo, quase todas as pessoas que chegam no Vedanta, né, nesse universo Vedanta, né, eles são pessoas, todos nós, amantes do conhecimento, né? Então, nós temos já um valor elevado pelo conhecimento, né? Só que, quanto mais intelectual o indivíduo, mais ele vai, né, olhar para essas análises do Vedanta e encontrar questões, disputas de ideias, entendeu? Objeções, né? Então, essas objeções intelectuais significa, não, mas se eu for analisar mais profundamente, eu encontro algumas falhas na lógica apresentada pelos Upanishads. Então, essas pessoas, elas precisam de realmente trabalhar as suas objeções, suas dúvidas, né? E muitas dessas pessoas são pessoas extremamente inteligentes que realmente requerem um professor, né, com muita maturidade e experiência, de modo a poder resolver todas essas objeções, tá? Isso ocorre, isso é um dado de fato. Então, esse é o segundo grupo de obstáculos, né? O terceiro grupo de obstáculos é a identificação habitual com a individualidade. Os obstáculos interpretativos são eliminados ao ouvirmos as escrituras por um professor competente.
chancelado pela tradição. Chancelado pela tradição é um outro processo mais ou menos natural. Ishvara, ele vai designando alguns indivíduos para propagarem esses ensinamentos e vai depurando esses indivíduos, né, de todo modo possível, de modo que o indivíduo naturalmente se torne, né, um propagador chancelado pela tradição. E quem é a tradição? A tradição é Ishvara mesmo, entendeu? E os indivíduos, em busca desses conhecimentos, eles naturalmente eles vão reconhecer, né, quando esses indivíduos eles realmente eles estão seguindo a tradição ao invés de modificando ou corrompendo a tradição, tá? Os argumentos intelectuais são removidos por manana, esse processo de refletir, contemplar, expor as nossas dúvidas, as nossas objeções, as nossas desconfianças, as nossas suspeitas de que talvez tudo isso seja uma grande fantasia, etc, etc. Então, a gente tem que trazer tudo isso, né, à superfície, abrindo isso, né, na presença do grupo e do professor, ou pessoalmente com o professor, de modo que o intelecto possa estar realmente satisfeito, né? Alguns de vocês talvez tenham me ouvido dizer isso antes. Muitos anos atrás, eu estava lá em Portland, participando de alguns satsangs com o Ramji, e tinha um cara que nos hospedou na casa dele lá em Portland, e ele era um cara, né, como a gente diz no Brasil, cabeção, com muitas objeções e questões puramente, né, análises lógicas, etc, etc. E ele estava fazendo essas questões, ele era muito ativo em fazer objeções e questões, e nós estávamos andando para a casa dele, nós fomos dormir lá, e ele, num momento lá, ele falou assim, eu não consigo compreender por que todas essas análises precisam ser tão complexas, né? tão difíceis, tão complicadas, né? E eu respondi para ele de um modo muito simples, intuitivo, na época, isso uns 7 anos atrás. Eu falei assim, é porque o intelecto humano, às vezes, é muito complicado, muito complexo. Então, o Vedanta tem que produzir análises e respostas que também sirvam para neutralizar, né, a problemática, a complexidade e dificuldade de intelectos mais complexos, né? O intelecto complexo é aquele que não se conforma com explicações superficiais. Ele quer realmente, não, eu sou um cara chato, né? Se você me diz que a natureza da realidade é não dualidade, você vai ter que se danar aqui, porque eu vou fazer você sofrer, até que você, o Vedanta, né, você como expositor, me venha convencer, né, de que realmente a não dualidade é a única realidade, né? Então, a gente entra em campos do aspecto filosófico do Vedanta, que é né, um professor mais experiente, né, na exposição desses ensinamentos. Portanto, os argumentos intelectuais são removidos através do manana, usando vários procedimentos de lógica vedantina. Nididhyasana remove as identificações habituais com o senso do fazedor executor que se sente pequeno e inadequado, e faz isso inadequado pela prática de samadhi ou por obsessivamente insistir nos ensinamentos de várias maneiras. Não é purificação. Não entendi. Deixa eu ler de novo essa parte aqui. Nididhyasana remove as identificações habituais com o senso de pequenez e inadequação pela prática de samadhi. Ou por obsessivamente insistir nos ensinamentos de várias maneiras. Não é purificação. Eu precisaria de ler essa passagem no livro em inglês, e de repente eu vou precisar da ajuda do Alex. Oi, Arlindo. Eu estou com essa passagem aqui. Tá? Diga aí, querido. Está em inglês aqui. Nididhyasana removes the habitual identifications with one's sense of smallness and inadequacy
by practice of samadhi and or by obsessively dwelling on the teachings in various ways. It's not purification. Ok. Então tá. Então ele está dizendo simplesmente que o Nididhyasana, que não é meditação, que não é Samadhi Meditation, não é a prática, né, de Samadhi Yoga, a contemplação, o Nididhyasana do Vedanta, né, é simplesmente manter a mente contemplando, né, nessas declarações finais dos Upanishads, né, é uma contemplação, um fluxo homogêneo, né, de pensamentos em torno a essas declarações upanishádicas que revelam a real identidade do Jiva, né? Então, é realmente uma contemplação, seguindo a lógica do Vedanta, até que essas noções upanishádicas sejam já vivas, né, no nosso intelecto humano, que a gente possa sentar, fechar os olhos e fazer essa meditação vedântica, esse Nididhyasana, né, de olhos fechados, digamos assim, né? Então, esse Nididhyasana remove as identificações do ego, né, com o senso de fazedor. Esse senso de fazedor se sente pequeno, inadequado, e essa remoção é feita tanto através da prática do Samadhi Yoga ou através do Nididhyasana, obsessivamente insistir na contemplação sobre os ensinamentos como expostos pelas escrituras do Vedanta, né? Então, esta contemplação, esta Nididhyasana, não é sinônimo de purificação, ok? Muito embora o Jnana seja o maior purificador que existe do intelecto humano. Mas esse Nididhyasana, ele serve ao propósito não de purificar, mas de revelar, de conhecimento, ok? O propósito do Nididhyasana é produzir o autoconhecimento direto e imediato. Esse autoconhecimento direto e imediato, como subproduto, ele causa uma purificação tremenda, entendeu? Nessa constituição corpo-mente do Jiva-Atma, tá? Mas não é objetivo, não é purificação. No mundo do yoga, né? No mundo do Samadhi Yoga, os yogis tendem a dizer que o Samadhi Yoga é o maior purificador, né? Nós dizemos que o Samadhi Yoga pode ser um grande purificador, mas o purificador realmente mais natural e simples é o Karma Yoga, porque purifica o indivíduo sem que ele tenha ou precise, né, de se esconder ou evitar o mundo, né, e desenvolver uma Vassana que é muito difícil, que é uma Vassana por Samadhi Yoga, né? Então, são duas coisas distintas. Eu espero que vocês tenham compreendido o senso disso. Se alguém quiser falar um pouco sobre isso, você pode perguntar aí. Nossa, mas eu queria fazer isso aqui em meia hora. Conhecimento direto, isto é, eu sou a consciência ilimitada. Esse é o conhecimento direto, né? Livre de dúvidas. Eu sou esta consciência, sempre livre e independente de tudo que ocorre no mundo da dualidade, no mundo da experiência desse agente experienciador. Eu sou a consciência, né, que pervade, vivifica e ilumina este intelecto do Jiva experienciador, né, tornando ele um agente que experiencia e conhece. Então, este é o conhecimento direto, né, que é bem diferente do conhecimento indireto. O que é o conhecimento indireto? É projetar ou sobrepor Brahman, ou a minha real identidade, num objeto de experiência místico espiritual. Se eu tenho um estado de samadhi, ou qualquer estado que seja, entendeu? De êxtase, de bliss, de paz, de silêncio profundo, de vacuidade, se eu pego aquele estado, aquela condição mental, aquele objeto sutil, e eu sobreponho ele na consciência, né, uma sobreposição aqui de Mitya em Satya, então eu estou tendo o meu conhecimento indireto, tá? Porque eu reduzi a consciência a um objeto de experiência, né? Isso não é o fim do mundo, mas muita gente permanece preso nesta dualidade sutil por muito tempo, né? Então, esse conhecimento direto, o ser é sempre experimentado como consciência imediata de uma pessoa. É a compreensão de que eu sou essa consciência, e essa consciência
ela é sempre experimentada ou experienciada por mim. Mas como assim? As escrituras dizem que a consciência não é um objeto de experiência? Sim, eu sou essa consciência infinitamente ilimitada, sempre experienciada por mim, não como um objeto, mas como a minha própria natureza. E como é que eu experiencio isso? Eu experiencio isso de dois modos, cognitivamente e experiencialmente, porque eu percebo o brilho da consciência neste aparato refletor. Eu percebo o brilho da consciência no intelecto humano. Ela brilha como o quê? Como ciência? Ela brilha com a capacidade de conhecer, né? Então, este conhecimento, essa capacidade de jnana que nós temos, essa ciência, né? Ela é o produto do brilho da consciência. Então, eu não consigo experimentar um objeto, né? Como é que eu experimento esse objeto? Né? Eu experimento esse objeto. Ok. Ah, mas eu sou um buscador da consciência, mas eu quero experimentar a consciência. Mas como é que você experimenta esse objeto? Você, para experimentar esse objeto, você precisa de experimentar primeiro o quê? A consciência que ilumina e revela esse objeto. Aí você experimenta o objeto. Né? Se a consciência ela for, né, desconectada de um aparato, de um complexo corpo-mente, né, aí imediatamente essa configuração corpo-mente ela já não consegue experimentar o objeto. Mas o que acontece? O Jiva Atma, ele é tão ignorante de sua natureza intrínseca, que brilha em seu intelecto todo o tempo, que ele consegue experimentar, né, a perda do 10º homem sem se dar conta que ele é o 10º homem. Ele consegue experimentar o telefone e dizer, eu sou um buscador da consciência, eu cansei desse telefone, eu quero encontrar a consciência. Putz, cara, a consciência, entendeu? Você já está experimentando como a luz que ilumina e revela e que te permite esse conhecimento do telefone. Então, a pessoa sabe que eu sou a consciência limitada, né? E eu estou sempre experimentando a mim mesmo, né? Não como um objeto, mas como a minha natureza, a consciência que ilumina, que brilha no intelecto humano, fazendo do Jiva um agente, né? Que é a consciência original modificada pelos atributos do aparato refletor, né? Que se torna o experienciador conhecedor. Então, você não pode negar a consciência e dizer assim, não, eu estou experimentando somente o telefone. Como você pode experimentar o telefone sem experienciar a consciência? Naturalmente, para o indivíduo compreender o elemento experiencial dessa consciência, que é sempre experienciada, ela se modifica, parece como os objetos, mas ela retém a sua pureza como a luz do iluminador. O indivíduo, para chegar ao ponto de experienciar isso, sem ter que desenvolver uma vastana purnivical, ele precisa desenvolver uma certa sutileza intelectual até que ele possa experiencialmente compreender e experienciar o brilho dessa consciência. A consciência brilha sempre, ilumina os objetos e o indivíduo permanece extrovertido, né? E ele é chamado pelas escrituras para desenvolver determinadas qualidades intelectuais, de modo que ele possa compreender cognitivamente que ele é a consciência e experimentar experiencialmente a consciência que brilha primeiro, né, iluminando os objetos de conhecimento / experiência, né? Vocês conhecem aquela analogia famosa, né, clássica do Vedanta, quando você vê a minha mão, você vê o quê? Você vê a mão, mas a gente vê o que mais? O que a gente vê aqui, Carlos? A mão e... O que a gente vê aí? A mão... Não, a gente vê a mão e a pessoa que está experimentando a mão, né? Sim. Alguém quer me dar uma outra resposta? A luz. Então, a gente está experimentando a mão
e a gente está experimentando a luz que revela a mão, né? Se a gente estivesse no escuro aqui, na ausência de luz, a gente não experimentaria a mão. Então, esse é um exemplo clássico vedântico que revela para a gente o quanto simples seja o autorreconhecimento, né? Mas o quanto fácil é a gente ser enganado por Maya, e devido a esse extrovertimento intelectual, mental, emocional, a gente não se conta como o 10º homem. A gente vê a mão e a gente não vê a luz. A gente vê as palavras impressas no jornal e a gente não vê a folha de jornal, o papel, né? Por isso é que a gente precisa dessas escrituras e todo esse processo discriminativo, né, que vai melhorando as nossas qualidades, de modo que a gente possa compreender cognitivamente que eu sou a consciência pura e ilimitada, e eu possa até mesmo compreender o que os Upanishads dizem, quando ele afirma que você experimenta a consciência a cada momento da sua vida, mas jamais como um objeto, mas como sujeito, como a sua própria natureza. Olha, vocês já ouviram isso diversas vezes, vocês já não precisam voltar mais, porque vocês já compreenderam isso, não é verdade, Luciano? O 10º homem sabe que há um 10º homem presente, mas ele não sabe que é ele mesmo. Depois que o Mahavakya faz o seu trabalho e revela o fato de que a natureza intrínseca do Jiva Atma é o ser, é o Atma, né? Há um reconhecimento direto e imediato, ou seja, o ser sou eu, né? O ser sou eu é ainda mais, né, no ponto, em vez de dizer eu sou o ser, dizer o ser é o eu, melhor ainda, o ser é esse eu, o ser é o eu de todos, é o único eu, né? É a única consciência refletida em esses aparatos que tem o potencial de reconhecer a natureza não dual, única, sem nada além de si mesma, desse eu, né? Desta consciência e existência. Uma pessoa sábia está livre do desejo por objetos, porque o conhecimento negou toda a criação como mítya, mas uma pessoa sábia está livre do desejo por objetos, porque o conhecimento negou toda a criação como mítya. Mas as pessoas sábias têm desejos não vinculativos, nascidos do seu Parabhada, né? São diversos versos que a gente viu isso. A satisfação, a realização ou a não realização de tais desejos não afeta a sua plenitude, porque a plenitude do Jnani, ela pertence a uma outra ordem, uma outra dimensão, que é a Satya, né? Eu sou plena como Satya, e os desejos, eles pertencem a quê? Pertencem a mim, parte desse sistema, né? Conhecimento da minha real natureza como Satya, né? Ele vai impactar o complexo corpo-mente, esse produto de vasanas, de tal modo que as vasanas são purificadas, e não somente isso, elas são facilmente gestíveis ou administráveis, entendeu? Ou filtráveis, né? Na medida que ela já não tem aquele poder vinculante, aquele poder tirano, né, de forçar o indivíduo a agir com base a esses desejos vinculativos, né? Então, os desejos vinculativos, eles são ainda piores quando eles são adármicos, né? Então, a pessoa diria, tudo bem, então eu vou compreender o Dharma, e de modo que eu vou estabelecer que todos os meus desejos sejam dharmicos. Aí eu vou viver movido por desejos, entendeu? Porque esses desejos são em total harmonia com as leis desse universo.
Isso é bom, isso é, que é um fenômeno que ocorre no mundo espiritual, é chamado de purificação, né? De me tornar uma pessoa santa, mas uma pessoa santa não é necessariamente uma pessoa livre do samsara. Então, a purificação pode trazer o indivíduo, fazer de modo que o indivíduo seja movido por vasanas totalmente dármicas, mas ainda assim o ego permanece, o sentimento de que eu sou esse jiva, fazedor, executor, e agora eu sou um santo, permanece. Isso é um impedimento que é muito, muito comum e é uma coisa que não é sinônimo de libertação. Libertação é a compreensão de que eu não sou as minhas vasanas. Portanto, até mesmo as vasanas totalmente dármicas, elas precisam ser não vinculativas, não vinculantes, porque somente então aquilo ali denota, né, que o indivíduo já não se sente o ego fazedor e desfrutador, porque o ego ele é motivado a fazer para desfrutar, mesmo que suas vasanas, seus desejos sejam em harmonia com o Dharma, ele quer o quê? Ele quer o punya resultante daquelas ações em harmonia com o Dharma. Então, um pequeno parênteses. Alguém levantou a mão? Dulce. Fala, Dulce. Eu, professor. Eu quem? Dulce. Eu queria tirar uma dúvida. Por exemplo, se esse meu pensamento está correto. Hoje pela manhã eu acordei nesse estado mais sadâmico, assim, dessa paz, dessa... Aí eu pensei assim, vou fazer um pouquinho de Upasana, né? Vou já fazer aqui uma postura. Aí depois eu pensei assim, eu não vou não, porque eu estava identificando em mim uma busca por isso, por uma questão ritualística. Aí depois me veio o pensamento assim, você é, pronto, só é você. Começa a vir uns relampejos disso, de que não, eu sou, é só você. Então, essa questão do ritual, ele vai ficando bem mais leve para mim, quando eu sinto que eu identifico que é uma busca. Aí eu vou atrás disso, eu vou atrás de escutar um mantra. Aí quando eu identifico, aí eu percebo, não, isso é de uma ordem, de uma busca ainda que eu preciso sanar através do conhecimento, do Nidhyasana. Estou correta esse pensamento? Sim, esse é um processo natural, né? A gente vai, o Jiva, fundamentalmente, originalmente, ele é um junk. Junk é um viciado em experiência, né? Ele tem a vassana mais primordial que existe, é uma vassana por experiência, de modo genérico, né? Então, a gente quer experienciar, e a gente vai experienciando, aí chega um ponto que a gente quer experienciar o quê? Peace, a paz, né? O silêncio, a tranquilidade, né? Então, vamos botar uma musiquinha, né, boa, vamos fazer uma meditaçãozinha, um ritualzinho, vamos repetir um mantra, queimar um incenso, criar um ambiente que propicie, né, que seja conducente a essa experiência de shanti, de paz, de tranquilidade, né? Não existe nada de mal em tudo isso, desde que essa experiência seja o seu objetivo intermediário, não o objetivo final. Então, a gente quer criar um ambiente e a gente pode utilizar dessas ferramentas para criar, né, para estabelecer um ambiente que seja mais propício ao que a essa nididhyasana, né? Então, não existe nenhum problema, mas é natural que gradualmente esse desejo por essa experiência ela seja menos e menos atraente e a gente permaneça sempre mais desejantes, né, da compreensão, né? A gente vai desenvolvendo um amor, um valor pelas escrituras reveladas, né? E a gente quer de novo e de novo. Mas aí a gente precisa ser inteligentes, né? De compreender que, em alguns momentos, a nossa condição mental não é realmente fit, ou apropriada, né? Ou preparada para entrar no Nididhyasana do Vedanta. Aí, naqueles momentos, é sábio dizer assim, não, deixa eu botar uma musiquinha para me acalmar, depois eu desligo a música, acendo o incenso
e faço meia hora de meditação, ou Vipassana, ou Vipassana. Tudo isso é válido, entendeu? Como uma preparação para o Nididhyasana do Vedanta. É natural que a gente vai perdendo o interesse de fazer tudo isso, na medida que o nosso desejo por experiência vai sendo convertido em desejo por compreensão, conhecimento a respeito daquilo que eu realmente sou, né? Então, é natural, a sua compreensão é boa, isso ocorre, é parte do processo, entendeu? Mas, ainda assim, não existe nada de negativo a respeito dessas experiências. A gente vai analisando isso dentro do contexto do nosso percurso de vida. Eu me lembro que, um período da minha vida, eu estava tão apegado com as músicas que produziam shanti, silêncio, e paz e bliss. Então, eu tinha uma coleção de músicas, né, que eu era realmente apegado, não, porque se a minha mente estiver agitada, eu coloco essa ou aquela música, ela tem associação com outros momentos nos quais a minha mente era muito satívica, então eu ficava, né, usando desses subterfúgios para facilitar a experiência de paz, de tranquilidade, de mais silêncio, né, de sattva, sem compreender que eu estava buscando uma predominância de sattva, né? Então, vai passando o tempo, você vai crescendo, amadurecendo, você já não precisa desses instrumentos, você já não precisa desses subterfúgios, dessas ferramentinhas, entendeu? Por quê? Porque agora a sua mente já desenvolveu sattva suficiente, e quando você sente que você tem o tempo, a disponibilidade de tempo, a energia, você traz ela para a sua contemplação, para as suas escrituras, para os seus livros, para os seus vídeos, e imediatamente, bum, o sattva é ampliado na sua mente, entendeu? E você não somente, né, experiencia clareza, sattva, né, mas você vai assimilando esses conhecimentos revelados pelas escrituras. Tá? Faz sentido? Faz sentido. Quando a compreensão chega de que eu sou dessa ordem, aí eu sinto que ainda eu caio um pouco em meio a uma coisa que ainda está distante, que não foi sedimentado. Cognitivamente, eu compreendo a diferença de Mithya, de Satya, consigo identificar, discriminar. Mas quando eu vou para esse estágio de que não necessito mais dessas buscas, porque eu já sei que eu sou a consciência ilimitada. Isso chega para mim muito assim, sorrateiro. Aí eu percebo que é como se o conhecimento ainda não está firmado. Eu ainda, quando dou conta disso, de que só sou eu sinto que ainda como se eu tivesse ainda procurando em que me firmar. Dá uma balançada, mas está dando certo. Faz sentido. Então, a única coisa que eu posso te dizer mais é você se referiu diversas vezes a este pensamento, né? Esta modificação chamada eu sou. Eu conheço bem esse pensamento eu sou, né? Ele é um pensamento importante nesse processo, porque o eu sou, eu existo, ele é o reflexo mais puro, né, da consciência, porque os atributos que definem esse eu sou ainda não estão agindo. Você conteve os atributos e você permanece, né, firme neste pensamento, sentimento, eu sou, eu existo, eu sou. É bacana, mas o propósito do Vedanta é levar esse pensamento eu sou e não deixá-lo simplesmente no eu sou, eu sou. Eu não sou uma mulher, não sou um homem, não sou isso, não sou aquilo, eu simplesmente eu sou, eu existo, eu sou. Você tem que ir além disso e chegar naquele ponto final que é eu sou Brahman, eu sou Satchitananda. Você não quer ficar o tempo todo lá, eu sou, experienciando esse gostosinho desta sensação do reflexo da consciência, numa mente mais calma, tranquila e reflexiva, mas você quer se definir, você para se definir, você precisa, né, de fazer esse nididhyasa. Sempre que você sentir que a sua mente está mais satívica, você, ao invés de ficar curtindo esse eu sou, você, né, procura seguir, né, expor a sua mente às escrituras
e passar por esse processo de redefinição desse eu sou, porque o eu sou, o corpo-mente, ele vai voltar. Não importa o quanto esforço você faça para permanecer nessa meditação, muitas vezes definida como de presença, entendeu? Como é que se diz? Nessa meditação moderna do... Não. Essa de presença, mindfulness, entendeu? De eu sou, eu existe, de mindfulness, etc. Você vai fazer um esforço para não se definir como corpo-mente, mas no momento que você suspende o esforço, essa definição eu sou corpo-mente, ela volta, tá? Então, o único modo é você se redefinir, você cancelar aquela definição equivocada, cancelar a identificação com a sua identidade secundária aparente e assumir e reivindicar a sua identidade primária, como se fosse se redefinir, entendeu? Você entendeu o que eu estou falando, Dulce? Eu entendi. A minha dificuldade é porque eu era muito católica e eu venho de uma tradição onde Deus está fora. Então, o movimento, eu percebo que ele tem que caminhar junto com o conhecimento que eu vou estabelecendo dos conceitos que o Vedanta vem me dando, de que Satya, Mithya, eu percebo que eu ainda não consigo fazer essa reconfiguração, porque eu ainda tenho aquela concepção do Deus, às vezes, meio primitivo. Eu sou a consciência limitada, e uma vez eu até falando com Miranda, o Miranda disse que realmente, nesse momento, às vezes, ele ficou mais no Bhakti, na devoção. Porque, para mim, que venho do catolicismo, que fez um ano agora que eu estou estudando Vedanta. Então, é como se eu sou, aí eu sou, e você, nesse momento, quando, por exemplo, essa semana eu presenciei duas mortes ao meu lado, quase a terceira. Aí, assim, dá uma balançada. Aí você é o quê que não se sustenta? Porque eu venho dessa concepção desse Deus que é amor, mas que hoje eu tenho entendimento de que é o campo, de que é um programa. Então, para mim, onde eu não consegui fazer essa passagem, porque eu quero que o conhecimento de campo, de existência, de Dharma, de karma, ele vá caminhando paralelo, porque senão eu chego lá, eu sou a consciência e não surte o que quero aqui. Sim. Você tá seguindo as classes de terça e de quinta? Não, eu estou assistindo no YouTube, mas não estou entrando. Ontem eu vi a Yoga ok. do Amor. Tá, então é importante você permanecer focada no karma, nessas classes que abordam mais o relacionamento entre Jiva, Ishvara e Jagata, tá? Você vem desse background de devoção, de amor a Deus, né? Então você precisa de redefinir Deus, né? dentro desse ângulo, né? Dessa perspectiva dessas revelações, né? E você vai compreender Deus com olhos novos, vai ver Deus como você já compreendeu, já começou a compreender como, né, o universo, o cosmos materializado, como as leis, né, como a inteligência que cria, sustenta e recicla. Então, você vai desenvolvendo essa visão entre você e Deus, e não importa que seja ainda uma visão dualista, né, e que você seja um Bhakta, né? Mas o ponto é você saber que tudo isso é parte de um processo de preparação ou purificação do intelecto, de modo que ele possa compreender, no final, que ele é a consciência, ele é Satchitananda, né? Então, que na natureza intrínseca desse intelecto humano é a consciência ilimitada. Isso chega no fim da linha, né? A gente não pode saltar, pular estágios, né? Então, eu acho bacana que você esteja aqui, você é aqui, né, sistematicamente, são classes mais avançadas, entendeu? Mas continue trabalhando, né, assistindo os vídeos das outras classes que abordam mais o relacionamento entre Jiva e Ishvara, Mithya, né? O Mithya Knowledge, conhecimento a respeito de Mithya, tá? Tá tudo indo maravilhosamente bem. Fico feliz de você estar aqui entre nós. Uma pessoa sábia está livre do desejo por objetos porque o conhecimento
Aham Brahmasmi negou toda a criação como mitya, uma mera aparência. Mas essas pessoas sábias têm desejos não vinculativos. Eu falei sobre isso, né? Eu dei aquele exemplo do santo, né? O desejo, mesmo que seja absolutamente dármico, ele não precisa ser vinculativo, caso contrário, o ego ainda está ali presente, né? Dizendo assim, eu sou esse que deseja e faz, sempre em harmonia com o Dharma, né? Então, é o ego do santo, né? Digamos assim. O ego de uma pessoa sábia não busca plenitude, porque o ego foi cancelado através do autoconhecimento, né? Uma vez que o ego e o desfrutador ele foi neutralizado, a pessoa sábia não anseia por experiências, né? Então a gente não pode fabricar esse estágio. Esse estágio ocorre naturalmente, né? A gente vai perdendo o interesse no mundo, o desejo por objetos, gradualmente, aqui e ali aparece uma vassana, uma tendência, isso e aquilo, e você vai passando por tudo isso, administrando, filtrando, né, adequando essas tendências, né, desde que sejam absolutamente dármicas, etc. Então, a gente vai fazendo tudo isso, mas, de modo geral, o indivíduo ele vai perdendo, né, como eu às vezes digo, o tesão pelo mundo dos objetos de experiência, né? Você vai se tornando uma pessoa um pouco estranha nos olhos da maioria das pessoas, né? Se as pessoas te veem, dizem assim, pô, o cara não vem mais para as festas, não quer mais tomar cerveja no bar, não toma pinga no final de semana, não quer sair para comer aquela feijoada na sexta-feira, entendeu? Então, o que está acontecendo com esse cara? Então, você não se preocupe, porque na medida que a gente cresce, a gente vai ficando sempre mais sozinho, mas é uma solidão que não dói. É uma solidão realmente, né, de você encontrar a sua unidade na consciência, que é a essência de tudo e de todos. Então, não é realmente uma solidão, né? A pessoa sábia não ansia por experiências. O ponto número 9, uma pessoa sábia não se identifica com os problemas, né, gerados pela interação, né, desta constituição. Os problemas gerados pelos três corpos. A gente sabe que os três corpos são um problema, né? Eu estava falando com o Carlos que eu tenho tido problemas. Finalmente, Ishvara decidiu me dar problema de juntas, né? O joelho começou a dar problema, o ombro, né? Eu falei, putz, o que aconteceu? Por quê? Da onde que chegou isso? Não, tem alguma coisa errada. Eu nunca tive esses problemas, né? Não, tem sempre um tempo que o Ishvara diz assim, não, agora eu mando essa para você e eu quero ver como é que você vai reagir, né? Então, se você tiver três corpos, né, a menos que você tenha um grande médico, doutor como o Carlos, né, você está sendo, né, testado com grandes dificuldades e problemas, né? Então, uma pessoa sábia, ela não se identifica com os três corpos, ela não se identifica com as adversidades e as limitações, as doenças, né? Dos três corpos, inerente aos três corpos, né? O físico, ele sofre doenças, envelhecimento e morte, mas os outros corpos eles sofrem limitações de todos os tipos, que são fontes de problemas para o Jiva Atma, né? Então, quando o Jiva Atma se identifica com a consciência, ele se livra da problemática referente aos três corpos, porque a sua identificação foi transferida. Aí, essas problemáticas, elas pertencem a quem? O Jiva Atma? Não, pertencem aos três corpos, né? O Jiva ele não precisa dizer, o meu corpo causal hoje está muito estranho, o meu corpo sutil está assim, assado, e o meu corpo físico, nem te digo. Não, o Yanni não precisa dizer nada disso, né? Ele simplesmente tem uma visão objetiva dos três corpos, ele não se identifica com os três corpos, né? Portanto, os problemas gerados pelos três corpos permanecem nos três corpos, muito embora ele tenha uma preferência ainda no âmbito da sua identidade secundária. Eu prefiro ser um agente sem dor, né? Eu prefiro ser um agente que consegue ainda caminhar e correr e nadar, né? Então, a gente tem as nossas preferências, mas a gente, através dessa maturidade espiritual, a gente compreende, né, que tudo que nasce, cresce, envelhece, adoece e morre, né? Os problemas de Mitya podem ser gerenciados e minimizados
eles não podem ser completamente cancelados. Uma pessoa livre, ao rejeitar os problemas, uma pessoa é livre ao rejeitar os problemas, mas não por eliminá-los. Ela rejeita, essa rejeição não cancela os problemas permanecem, mas ela simplesmente não se identifica com aquele nível experiencial que pertence ao Jiva em sua configuração agente experienciador. Então, o Yanni, ele sabe, eu não sou os três corpos, eu não sou os problemas dos três corpos, eu permaneço identificado em minha natureza primária como consciência. Né? E o que acontece? Como bônus, a problemática dos três corpos são muito mais facilmente gerenciáveis, entendeu? Não importa a dor, vocês não sei se vocês ouviram falar, o Ramana Maharaj, ele era tão cabeça dura que ele teve aquele câncer e queriam, né, fazer uma cirurgia nele, uma intervenção, e ele tirava onda, dizia, o que vocês estão fazendo, cara? Deixa o corpo com o corpo, isso aí não pertence a mim, entendeu? Não tem nenhum relacionamento com isso, etc, etc. Aí insistiram que eles tinham que tentar remover esse tumor do braço dele, e ele fez uma cirurgia sem anestesia, né? O cara tem que ser muito, né, muito desidentificado com o corpo e com a problemática do corpo, né? Você quer remover esse tumor? Ok, mas sem anestesia. Eu quero ver o quanto livre eu seja desse corpo, né? Naturalmente, as fotografias e os vídeos denotam que ele passava por momentos de muita dor física, né? Mas onde é que estava ele? Identificado com a dor física ou identificado com a consciência, a entidade não experienciadora da dor física, né? Então, toda uma questão de redefinição daquilo que nós somos. Como a entidade não experienciadora, a consciência, né? Essa testemunha não experienciadora, nós temos a possibilidade de lidar de modo muito mais elegante com as problemáticas inerentes aos três corpos. Tá? O Yanni, se ele tiver um problema e a mente está perturbada, Raja chegou, uma vassana, uma crise, ou uma situação, um choque, uma crise que aconteceu, o Jiva perdeu a família num acidente de carro, etc. O que é que seja o choque, entendeu? Então, o estado emocional, mental do Jiva, o Yanni, pode ser abalado, mas é imediatamente, né, gestível tudo isso. Ele realmente tem esse conhecimento que permite a ele minimizar esses impactos que ocorrem, né, na vida, né, como constituição três corpos. Né? Uma pessoa é livre ao rejeitar os problemas. Os problemas não desaparecem, ela é livre na medida que ela já não se identifica com os três corpos e os problemas inerentes aos três corpos. Isso o que significa? Aí o último ponto, as pessoas sabem, não são reclamonas. As pessoas sábias, elas não reclamam de Ishvara. Você sabe que reclamar da vida é reclamar de Ishvara? As pessoas que ficam reclamando. Aí eu falo assim, pô, você está reclamando de Ishvara. Eu não, eu estou simplesmente... Eu não queria as coisas assim como elas são. Não, está reclamando de Ishvara, né? Aí o cara diz para a esposa, poxa, você é muito reclamona. Ela diz, e você também, porque você reclama que eu reclamo. Né? E como é que a gente vai sair dessa, né? No final das contas, a gente tem que dar risada e aceitar as coisas assim como são, né? E dizer, tudo bem, que será, será. Então, nós cobrimos esse resumo. Eu pensava que fosse mais rápido, mas eu acho que valeu a pena. Alguém tem alguma questão, dúvida? Alguém tem alguma colocação? Então, na semana que vem, a gente recomeça do capítulo 8. Eu dei uma lida rápida nele hoje de manhã, porque eu estava lendo ele, mas estava vendo ao mesmo tempo
um jogo de futebol no campeonato italiano, eu estava meio dividido, né? Eu vou dar uma lida nele melhor, mas ele é bem mais sutil, né? Porque ele vai entrar em análises, né? Bem mais sutis a respeito do processo de cognição humana, o modo qual a consciência original, né? Ela brilha ou reflete no corpo sutil, produzindo um pensamento / objeto, e essas análises extremamente, né, sutis a respeito do que é realmente matéria e o que é realmente o espírito, né, dentro dessa experiência humana, né? Então, são análises bacanas, sutis. Na semana que vem, todo mundo, né, faz uma sessão com uma Dulce de meditação Upasana, mantras, para produzir bastante sátiva, para entrar nessa classe mais sutil, ok? Então é isso, queridos. Então, até a próxima. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Obrigado, Lorde. Obrigado a vocês do Vedanta Brasil. Uma satisfação e uma honra, como sempre. Arrivederci. Até a próxima. Tchau, queridos. Olá. Queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia,
tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão, Ishwara, gratidão, professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.